Bom dia, galera! O grupo é composto pelos discentes Camille, Caroline, Rosane, Liz e Samuel. Temos como temática a matemática na Babilônia e Antigo Egito. História da matemática, parte 1. Que tal vocês embarcarem nessa viagem junto com a gente? Partiu? Vamos lá! Quero falar um pouco agora sobre a contextualização histórica, como tudo aconteceu. Bom, para poder solucionar os problemas que viriam surgir no seu cotidiano, as sociedades antigas, elas precisavam ter uma noção básica em relação à quantidade. E aí, com isso, eles começaram a associar a quantidade de elementos a pedras. Um elemento, uma pedra, dois elementos, duas pedras, e assim sucessivamente. Com o tempo, eles deixaram de associar a pedras e passaram a associá-la a marcas e também a escritas na argila. Por conta da necessidade de registrar essas quantidades e de organizar a sociedade, porque a população só vinha aumentando, foram surgindo os primeiros registros da escrita na Baixa Mesopotâmia e, consequentemente, também o surgimento da matemática. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o surgimento da escrita ela não possui um percurso linear, porque por volta de 1930, na região de Uruk, teve a descoberta de novos tabletes que continham sinais diferentes do que eles já conheciam. Um desses sinais foram os círculos e os triângulos. Por eles não conhecerem esses novos sinais, isso indicava que a escrita havia surgido há muito mais tempo do que eles imaginavam. Daí, 60 anos depois, acho que foi em 1990, a arqueóloga Denise Bezerat, ela desenvolveu uma tese de que a forma mais antiga da escrita tinha se derivado de um dispositivo de contagem. E os objetos em argilas, que eles chamavam de tokens, eles serviam para suprir as necessidades econômicas do povo daquela época. E aí o tempo foi passando e esses tokens eles foram sendo substituídos gradativamente pelos sinais. Ela ainda afirmava também que todo esse processo deu origem à representação cuneiforme dos números. Mas o que é isso? É uma escrita onde os caracteres eles são as formas de cunha ou de prego. Além disso, ela relatava que os primeiros numerais eram sinais que indicavam medidas de grãos e de sementes. Depois de um tempo, essas marcas de quantidade elas começaram a ser acompanhadas de ideogramas. Mas o que é ideogramas? Gráficos, desenhos e tudo mais. No terceiro milênio, essas representações dos números elas foram evoluindo e aí começaram a ser associadas ao início da matemática mais abstrata. Alguns historiadores eles ainda chegaram à conclusão de que as sociedades babilônicas elas já possuíam um tipo de álgebra e que uma das principais características da matemática, tanto dos mesopotâmicos quanto dos egípcios, eles eram o cálculo sobre coisas que podem ser medidas. Os cálculos eram feitos sobre coisas que podiam ser medidas. Diante disso tudo, podemos concluir então que a matemática ela sempre esteve em constante evolução até chegar nos dias de hoje. Sistema sexagesimal. O sistema sexagesimal era usado pelos escribas babilônios. O símbolo para o número 1 era repetido para formar os outros números maiores que eles até chegarem ao 10. Esse sistema continuava até o 60, quando se voltava a usar o símbolo do número 1. O mesmo acontecia com o 60 elevado a 2 e sucessivamente. Os babilônios usavam a notação posicional de base 60, especificamente que combinavam as bases 60 e 10. Já que eles até o 59 mudam de 10 em 10. Atualmente nós usamos o sistema sexagesimal nas horas, segundos e minutos. A vantagem do sistema posicional é que nele é possível desenvolver algoritmos para realizar certas operações. Em nosso sistema, o 125 é representado por casas. O 1 significa 100, o 2 significa dezena e o 5 significa centena, unidades. O mesmo para o número de base fracionária, ou seja,
é possível colocar a base 10 em todo número racional. A divisibilidade por inteiros é importante característica na hora de escolher a base. A base 12 ela é usada até hoje, por ela ser divisível por 3, 2 e 1. Os babilônicos dispunham de tabelas com funções equivalentes às tabuadas. Essas tabelas eram fundamentais para a realização de multiplicações entre números grandes. As divisões eram feitas por meio de tabletes de inversos multiplicativos. A adição era feita de maneira similar à nossa, adição usual em base 10. Essa mesma similaridade era encontrada na subtração. Além das outras operações, os babilônicos também calculavam a potenciação e a radiciação por meio dos tabletes. O tablete YBC 7289 é o exemplo mais famoso de cálculos de raízes quadradas pelos babilônicos. Próximo a um dos lados do quadrado é possível visualizar o número 30 escrito no sistema sexagesimal babilônico. Os tabletes também eram usados para expressar procedimentos de resoluções de exercícios que são resolvidos atualmente por meio de equações. Vale ressaltar que cada passo da resolução era executada por um tablete específico, e que naquela época não existiam os mesmos símbolos e conceitos da equação de segundo grau como existem atualmente. O modo de enunciar dos babilônios levaram alguns historiadores a ver a natureza da matemática como algébrica, o que não era verdade, já que a natureza era geométrica, pois eles usavam recurso de projeção para fazer os cálculos, onde eles usavam operações de cortar e colar figuras geométricas, o que fazia essa geometria ser considerada como uma geometria ingênua pelos historiadores. E por essa diferença que nós não podemos considerar a matemática atual para caracterizar a matemática antiga. Por volta do ano 3000 a.C., os egípcios desenvolveram um sistema de numeração no qual, semelhantemente ao nosso, era empregado o sistema decimal. Isso significa que os números eram múltiplos de 10. Os números de 1 a 9 eram caracterizados pelo número de barras verticais correspondente a cada número. O número 10 era representado por uma alça. O número 100 era representado por uma espiral. O número 1000 era representado pela flor de lótus. O número 10.000 era representado por um dedo. O número 100.000 era representado por um sapo. E 1.000.000 era representado por um deus com as mãos erguidas. Por ser um sistema aditivo, os números são obtidos pela soma de todos os números representados pelos símbolos. Eles devem ser escritos do maior para o menor, e no caso de ter mais de uma linha, a leitura deve começar pela linha de cima. Para representar números fracionários, eles utilizavam um conceito equivalente às frações unitárias, mas outros números fracionários, com numerador diferente de 1, também tinham representações no sistema numérico egípcio. Outros números fracionários podiam ser representados por um número inteiro abaixo de uma elipse ou de um símbolo oval, trazendo o significado de parte. Na designação egípcia, o símbolo oval não possui um sentido cardinal, mas ordinal, indicando a distribuição de um número em partes iguais, sendo a fração a última parte dessa divisão. Logo, não se pode afirmar que na numeração egípcia as frações possuem numerador 1. Então, gente, hoje eu vou ensinar para vocês o método alternativo que os egípcios usavam para fazer multiplicação. Bom, gente, primeiramente, a gente vai pegar os números que vão ser multiplicados e colocar um do lado do outro, no caso, o 12 e o 14. É importante também que a gente passe uma barra embaixo desses números para que o processo das multiplicações não se torne complicados e nem se misturem entre si. Feito isso, a gente vai analisar qual é o menor número, que no caso é o 12, e colocar o número 1 embaixo dele. A partir do número 1, o número 2, a gente vai fazer multiplicações sucessivas por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O número de termos dessa coluna somados tem que dar exatamente o número 12 ou passar um pouquinho, não pode ser passado muito. Depois disso, a gente vai fazer a mesma coisa com o número 14. Só que a gente, ao invés de colocar o número 1, a gente vai colocar o próprio número, que seria o 14, e vai multiplicar ele por 2. 14 vezes 2, 28. 28 vezes 2, 56. 56 vezes 2, 112. É importante que o número de termos da segunda coluna seja exatamente igual ao número de termos da primeira coluna.
Feito isso, a gente vai analisar a primeira coluna e vai pegar os números que exatamente deem número 12, somados deem número 12, que vai ser o número 4 e o número 8. A gente também vai pegar os seus respectivos na tabela 2, que vão ser os números 56 e o número 112. Para a comprovação do método alternativo, a gente fez a mesma conta, porém na calculadora, e deu o mesmo resultado. O cálculo de áreas na Babilônia são encontrados entre muitos tabletes achados na Mesopotâmia. O mais conhecido é o YBC 7302, no qual encontramos os seguintes valores: o 3, que é a circunferência, o 9 e o 45, que é a área. Calculamos a circunferência traçando o círculo com o compasso, diferente dos babilônios que usavam uma figura delimitada por uma circunferência. Para calcular sua área, eles usavam o valor do seu comprimento, e a aproximação de π para eles era igual a 3. Para calcular a área, usamos o π, uma constante proporcional que relaciona a área e o quadrado do raio de um círculo qualquer. Já os babilônios, eles usavam um processo diferente para calcular. Dividiam o quadrado da circunferência por 12. A geometria do Antigo Egito está relacionada ao cálculo de área e volume de algumas figuras geométricas. Eles calculavam a área do triângulo e do retângulo e calculavam os volumes do cilindro circular reto e do paralelepípedo reto. Os seus conhecimentos sobre geometria de pirâmide eram os seguintes: eles calculavam a inclinação do lado da pirâmide, o volume da pirâmide e o volume do seu tronco. E vale ressaltar que, nesse período, a aproximação de π para os egípcios era 3,16. Conclusão. Conclui-se então que a escrita, os sinais e os números sempre estiveram em grandes evoluções, uma vez que eles têm como objetivo suprir a necessidade das civilizações atuais e também antigas. Percebe-se também que a necessidade existente de se comunicar com os números fez com que a matemática evoluísse positivamente, abrindo as portas para o aperfeiçoamento de métodos que são usados nos dias de hoje. Ademias e Acrônico afirma que os conceitos matemáticos antigos e atuais têm o mesmo fundamento. Por mais que alguns cálculos cheguem na mesma evolução, a simbologia e a metodologia usadas são diferentes. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Nosso grupo foi composto por Camille, Carol, Liz, Rosane e eu, Samuel.